Preview. Preview. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos de história. Então, as páginas de hoje serão a partir da página 28. Lá na página 28 nós temos, por exemplo, o reconhecimento dos patrimônios, tá? Como é que é feito esse reconhecimento? Será o que eles analisam para que um lugar ou uma construção ou qualquer uma fonte histórica seja reconhecida como patrimônio histórico, tá? E os tipos de patrimônio que existem, quais são? Hein? Vamos ver isso a partir da página 28, tá? Da página 28 até a 31, lá do nosso livro de história, tá bom? Vamos lá? Então, minha gente, aqui está, tá? As nossas páginas de história. A partir da página 28, nós temos aqui, ó, o reconhecimento dos patrimônios, tá? Como é que um lugar é reconhecido como patrimônio, né? Cultural, patrimônio histórico, o que é isso? Um lugar que tem uma importância para a história, né, da humanidade, das pessoas que vivem naquele lugar. Como é que a gente consegue, como é que eles fazem para um lugar ser reconhecido como patrimônio, tá bom? Em cada época, a sociedade seleciona o que ela pretende deixar como memória de seus feitos para gerações futuras. Por exemplo, as pessoas têm o costume de tirar fotografias, tá? Como você sabe, fotografias é um meio de registrar alguns momentos específicos ou alguns aspectos da nossa vida, né? Para quê? Para o futuro. A gente tira foto para quê? Para ficar como lembrança, né? Para lembrar depois. Para que os momentos eles sejam eternizados, né? Assim que a gente fala, eternizados por quê? Porque vai ficar ali, toda vez que você olhar, você vai lembrar, tá bom? Então, outros momentos, nem todos os momentos a gente tira foto, mas nem isso não quer dizer que a gente não vai lembrar. Mas esse que a gente tira as fotos, eles vão ficar marcados, né? Eles vão ser marcados. Assim também ocorre com os patrimônios, tá bom? Mesmo que aqueles lugares não sejam reconhecidos, alguns lugares não são reconhecidos como patrimônio, não quer dizer que eles não contem uma história. Todo e qualquer lugar vai te contar a história daquelas pessoas que vivem ali, tá bom? A sua própria casa, por exemplo, se é uma casa antiga, onde seus avós moraram, essa casa, ela serve para registro, né? Ela serve como fonte histórica, história da sua família, história do seu povo, tá bom? Então, mas nem todos os lugares são reconhecidos como patrimônio histórico, né? Quem reconhece, quem é que é capaz, quem é que é responsável por reconhecer ou registrar, né, um lugar como patrimônio histórico? As autoridades, né? Nós temos um órgão responsável por isso. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, ele é uma importante instituição do governo federal que cuida dessa questão, tá? Então, aqui, ó, IFAM ou IPAM, tá? Essa leitura aqui, tá? O PH, ele antigamente era lido como F, né? Tinha esse som. Então, ele pode ser, a gente pode ler IPAM ou IFAM, tá? O órgão responsável por isso, né? E qual é os critérios que eles usam? É de acordo com o quê? Com a história daquele povo, né? De acordo com a relevância que tem ali, de marcos, coisas que podem ter acontecido naquele lugar, que ficaram como marcadas na história. Então, tudo isso pode fazer um local ou um objeto ou uma coisa ser reconhecida como patrimônio histórico, tá bom? Como patrimônio daquele determinado povo. Um exemplo de
de um bem tombado pelo IPHAN é a Vila Ferroviária de Paranapiacaba, inaugurada em 1867, por onde passava a ferrovia, que fazia o transporte de passageiros e de café para o Porto de Santos. Ou seja, isso aqui lá no comecinho, né, do desenvolvimento do industrial, do tempo em que o Brasil produzia muito café, que começou a transportar. Então, essa ferrovia, por onde o trem levava e trazia café, fazia esse transporte, ela foi uma ferramenta importante para aquela época. Então, hoje, essa ferrovia ela é tombada. Tombada quer dizer o quê, tia? Tombada quer dizer que ela é de patrimônio, tá bom? Do governo federal, do governo estadual, tá bom? Quer dizer que é propriedade, ou seja, não é de ninguém, não é de uma pessoa específica, é de todos. Como essa ferrovia ela foi reconhecida, tá? Como patrimônio. Aqui na nossa cidade nós temos também vários locais que são tidos como patrimônio histórico, tá? Por exemplo, o nosso centro, o centro da nossa cidade, o centro da cidade de São Luís, ele é patrimônio histórico, tá bom? Então lá nós temos teatros, nós temos museus, nós temos vários locais ali no centro que são tombados, não são de propriedade de ninguém, eles são de propriedade do governo federal, porque já foi reconhecido como patrimônio histórico. Por quê? Porque é uma parte importante para a nossa história, é uma parte importante para a nossa cidade, uma parte importante para o nosso povo, conta a história, tá bom? Ali nós temos casarões que foram construídos, ó, lá no comecinho, quando o Maranhão começou a ser desenvolvido. Então ali estão as construções antigas, ali tem locais, todos aqueles locais ali conta a nossa história, tá bom? Então você vai responder essa atividade da página 28, tá? E da página, e isso, na página 28. E aqui na página 29, nós temos, por exemplo, a continuidade desse assunto, né? Aqui vem dizendo que a nossa cultura ela é bem diversa, tá? A nossa cultura brasileira é diversa demais. O que é isso? Tem muita riqueza, tem muitas características diferentes, tá bom? Então, nós temos vários patrimônios históricos espalhados por todo o Brasil, tá bom? Nossa cultura é muito diversificada. Por exemplo, os povos indígenas, eles possuem alguns lugares sagrados e de grande valor para eles, né? Então, por exemplo, a cachoeira do Lauaretê é um desses lugares, tá? E o IPHAN, ele reconheceu, ou IPHAN ou IPAN, ele reconheceu esse lugar como patrimônio, tá? Patrimônio histórico, por ser um lugar que significa muito para o povo indígena, tá? Que habitam naquela região, que são os Uaupês e os Papuri, tá bom? No estado do Amazonas. As histórias, os mitos narram a cachoeira como um local de origem desses povos. Por isso é considerada sagrada por eles, tá bom? Essa cachoeira é sagrada para eles. Então foi reconhecida como patrimônio histórico. Os patrimônios eles são relacionados à vida e aos costumes dos grupos, comunidades ou povos tradicionais. Que são os povos tradicionais? São povos que vivem de acordo com os costumes transmitidos pelaquela geração. Ou seja, os povos que vivem ali, naquele lugar, que vive do jeito dos seus antepassados, que dão continuidade à sua história, por exemplo. Costumam se vestir, andar, o seu modo de vida é como conta a sua tradição, é como diz, tá? Eles mudam, eles se atualizam, mas não mudam totalmente.
os seus valores continuam. Então, os povos tradicionais, para os povos tradicionais, esses patrimônios históricos são de grande valia, não só para eles, mas para como toda a sociedade. Até para as pessoas que não são dali, daquele local, também é importante. Por quê? Porque se você chega de outro lugar e chega num lugar histórico, né, daquela cidade ou daquele povo, você também vai conhecer a história deles através desses patrimônios. Então, por isso é tão importante, tá? Então, isso está aqui na página 29. Nós temos uma imagem de que da tribo indígena Camaiura. Tem uma população de aproximadamente 400 pessoas e são isoladas no interior do Mato Grosso. Então, aqui é a imagem. Então, isso aqui é patrimônio histórico deles, ninguém pode mexer. Aqui nós temos também, ó, um desenho simbolizando, tá? Por exemplo, eles gostam de fazer pinturas nas pedras, as crianças aqui brincando, né? Tá? Eles ao redor de uma pessoa mais antiga da tribo, escutando as histórias, tá certo? Então, e aqui na nossa página 30, nós passamos por patrimônio cultural. Além das construções, dos monumentos, das cidades históricas, existem outros tipos de patrimônio. Os culturais, nós podemos dividi-los em patrimônio material e imaterial. Esses patrimônios históricos, materiais e imateriais, é muito fácil de você observar. Por exemplo, o que é material? É algo que você pode apalpar, tá? Por exemplo, este caderno é material, uma matéria que eu posso apalpar, tá bom? Já, por exemplo, um jeito de dançar é algo que você pode pegar? Não, né? Uma dança, uma lenda, tá? Que é uma história contada de geração em geração, inventada pelo povo. Então, eu dei 2 exemplos. Por exemplo, aqui na nossa cidade nós temos o centro histórico. Nós temos os casarões, tá bom? Nós temos vários casarões que funcionam. Como, por exemplo, no museu, nós temos várias peças lá no museu que podem contar a história. Aquilo ali é patrimônio material. Agora, nós também temos danças, como, por exemplo, o Bumba Meu Boi, o Cacuriá, as quadrilhas e vários outros tipos de dança, como o reggae também, que faz parte da nossa cultura. Isso é patrimônio que imaterial. Tá? Então, os patrimônios materiais são os bens físicos, como os artesanatos, as construções, os objetos, os livros, os documentos escritos, as obras de arte, as fotografias, os filmes, as gravações e muitos outros. Isso é material. Tudo isso que foi falado aqui pode ser apalpado, pegado, artesanato, construção, livro, tá bom? E os imateriais? Os imateriais são, como eu já expliquei, são os costumes transmitidos de geração para geração, tá? Então, por exemplo, são as danças, são as festas, são a religiosidade, as expressões teatrais, as músicas, o artesanato, as músicas artesanais, conhecimentos, modos de fazer, de trabalhar, de brincar, de falar, de contar história, de cozinhar, tudo que não é apalpável, tudo que a gente sabe que existe, mas não dá para pegar, tá bom? Então, patrimônio material é quando a gente tem algo que conta a história, que a gente pode pegar, palpar, é um objeto, é um lugar, é um casarão, tá bom? É um livro, é um objeto, como por exemplo eu citei os museus, que tem várias peças que ajudam a contar a história, é um filme, é uma fotografia, tudo que é material, é um objeto. Agora, imaterial é o que você não pode pegar. Um estilo de dança, você dança, mas você não pode pegar. Um jeito de fazer uma comida, uma receita, tá? Isso é imaterial. As festas, as religiosidades, os costumes, as expressões, tá bom? Teatrais, artesanais, então tudo isso é imaterial.
Então, você vai responder essa atividade aqui, tá bom? Da nossa página 30 e 31. Essa atividade da página 31, essa atividade da página 30 e essa atividade da página 28, ok? Um beijo e até a próxima aula!